Muitos de vocês conhecem, talvez, o grande ensaio de Auerbach, publicado no livro Mimese, chamado A Cicatriz de Ulisses. Mesmo aos que conhecem esse texto realmente notável do filólogo alemão, eu indico a releitura, eu mesmo faço de vez em quando, porque é de uma perspicácia e nos dá uma ideia bastante clara de alguns aspectos centrais da Ilíada, particularmente uma certa tendência digressiva em alguns episódios. Eu me refiro justamente à passagem da Euricleia. Como vocês sabem, Euricleia era a serva, não é? A ama de Odisseu, e quando o herói retorna a Ítaca, ela reconhece a cicatriz de Odisseu ao lavar o seu pé. Ele está camuflado como um mendigo, mas ao lavar o pé, numa bacia, ela, no canto 19, socorre, ela reconhece aquela cicatriz e, portanto, o herói recém-tornado à sua cidade natal. Vejam, o que há de formidável nessa passagem é justamente o corte que há entre este reconhecimento por parte de Euricleia, ao pegar mais ou menos no verso 390, ela segura o pé, embaixo tem uma bacia. Há um corte na estrutura do texto, porque o autor faz então uma digressão que toma mais ou menos 80 versos, em que ele conta a história desta cicatriz, o que ocorreu, que acidente na juventude ocorreu com o herói, que visitando o avô Autólico, numa caçada, sofre uma investida de um javali que morde o calcanhar e fica ali então a cicatriz. O episódio é interessante por vários motivos. Também pelo fato de, nesta digressão que toma 80 versos, então, em que o autor conta a história da cicatriz, vocês têm aspectos muito importantes da biografia do herói, porque Autólico, que é o avô de Odisseu, o nome diz por ele mesmo, significa o próprio lobo. A noção de astúcia, portanto, do herói é uma noção que ele herda do avô. A ligação de Autólico, o avô de Odisseu, com Hermes, que é outro personagem, eu posso falar mais detidamente em outra oportunidade, ao qual Odisseu é ligado por vários motivos, sobretudo por um aspecto de sua personalidade de estar sempre em trânsito, e vocês sabem que a figura de Hermes é justamente essa. Ele simboliza esta função de ser um grande comunicador e de ser um personagem que transita em espaços diferentes. Esta digressão, então, possui este interesse intrínseco, né, de oferecer elementos importantes de uma genealogia do herói, mas o que é fascinante mesmo é a estrutura. A estrutura, e Auerbach examina isso no livro, ou melhor dizendo, no ensaio contido no livro Mimese, o ensaio A Cicatriz de Ulisses. Porque o que acontece? Vocês têm, repito, o momento inicial em que Euricleia segura os pés do herói, reconhece o herói que está ausente há 20 anos, né, como vocês sabem. Quando termina esta digressão em que é relatado o acidente que teria dado origem ou causado aquele ferimento, vocês têm a retomada do ponto em que havia ficado Euricleia. Ou seja, 80 versos depois desta digressão, Euricleia reaparece segurando os pés do herói e soltando os pés do herói, assustado com o reconhecimento, numa bacia de água que se movimenta e a água então cai pelo chão. Vejam que estrutura formidável. Esta é a grande genialidade, é um exemplo da grande genialidade desse poeta. É realmente, do ponto de vista técnico, de imaginário estrutural, eu considero Homero grande poeta, não conheço nenhum que tenha superado esse arrojo construtivo, não é? Num texto tão grande, vocês sabem, 24 cantos, 12 mil versos e repleto de situações que não se repetem
pessoal. E não é que esta estrutura, que é uma estrutura genial, ela se repita de uma maneira esquemática em outros momentos. Não, não, ele sempre imagina situações diferentes, todas elas no poema arrojadas, não é? Eu já tive a oportunidade de observar, por exemplo, as grandes elipses temporais, né, que acontecem. Eu cito rapidamente o caso de Telêmaco, que sai de Ítaca em busca de informações do pai, fica do canto 3 até o canto 15 fora de Ítaca, e no entanto, esse tempo que toma tantos cantos do poema transcorre numa única noite desse personagem. Enfim, era mais ou menos isso que eu gostaria de comentar agora com vocês. Um abraço, é mais um convite de leitura a esse texto tão interessante de Auerbach, publicado em português pela editora Perspectiva. Um abraço.